excelentíssimos ministros, eu venho a esta tribuna pela primeira vez para defender um dos bens mais importantes do ser humano, a liberdade. Venho também defender um direito fundamental postulado por nosso Estado Democrático de Direito, protegido pela Constituição no seu artigo 5º, inciso 36, que nos prescreve que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O caso que nos traz a esta corte diz respeito a duas pessoas que foram condenadas a 7 anos de prisão em regime fechado pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Os recorrentes, inconformados com a decisão de primeira instância, recorreram, apelaram ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sustentando a inconstitucionalidade da agravante de reincidência, que motivou a fixação da pena definitiva, assim como o regime de cumprimento da reprimenda. O Tribunal de Justiça, no entanto, entendeu que não há inconstitucionalidade na agravante da reincidência e que não houve ofensa ao princípio non bis in idem. Cumpre aqui, antes de adentrar ao mérito, fazer uma reflexão sobre o sistema penitenciário brasileiro. Todos nós sabemos que nosso sistema penitenciário é um sistema falido, isso até já foi dito aqui. Nós sabemos também que ele não recupera ninguém. O próprio presidente desta casa, excelentíssimo senhor ministro César Peluso, em reportagem, afirmou no ano de 2010, ao participar do 12º Congresso da ONU sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, que há casos no Brasil tão vergonhosos no tratamento dispensado aos presos, que chega a ser um crime do próprio Estado contra o cidadão. Sob esta ótica, eu convido vossas excelências a visualizar uma cela superlotada, onde, sem as mínimas condições de higiene, se aglomeram cerca de 20, 30, 40 homens, que não conseguem deitar, que não conseguem dormir por falta de espaço, que passam o dia sob o ócio por não haver atividade laboral na cadeia, que convivem com criminosos de todos os graus de periculosidade. Como que a convivência em um ambiente desses irá recuperar alguém? Como esperar que um condenado primário entre nesse sistema e saia de lá um cidadão melhor para a sociedade? A quem queremos enganar? Em reportagem apresentada também pelo Correio Brasiliense, mostrou-se que no universo de 500 mil pessoas encarceradas, 500 mil pessoas encarceradas nós temos hoje no nosso país, apenas 15% trabalham. Segundo o juiz do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Luciano Luzecan, apenas 5% da população carcerária exerce algum tipo de serviço dentro do presídio. Ele afirma ainda que aproximadamente 80% dos detentos voltam à prisão depois de libertos por falta de qualificação e de ocupação. Agora eu pergunto, quem contrataria como jardineiro de sua casa um ex-presidiário? Quem contrataria como babá, como empregada doméstica, uma egressa do sistema prisional? Ninguém, talvez nem eu mesma. Ora, então como nós vamos recuperar esses 500 mil cidadãos que estão à margem da sociedade? Sim, porque eles vão sair do sistema prisional, vão voltar a conviver em sociedade, vão conviver na minha cidade, na cidade de vocês. E como será essa convivência? Como esses cidadãos irão alimentar a si e suas famílias? Que recursos o Estado oferece para que o preso, ao sair da prisão, possa trabalhar, possa estudar e possa ter uma vida digna com a sua família? O egresso do sistema prisional chega à sociedade como um alienígena. Ele vem rotulado de criminoso, de ex-detento. Ninguém quer lhe dar um emprego. E se ainda há, às vezes, uma boa alma que assim o tente fazer, com certeza encontra um problema grave. Ele não tem experiência, ele não tem instrução e não tem estímulo para não voltar a delinquir. Isso nos coloca, excelências, diante da teoria americana do labeling approach, ou teoria do etiquetamento, da rotulação. Essa teoria surgiu por volta da década de 60, com o fim de explicar a gênese do crime.
ensinando que a realidade humana não é tanto feita de fatos, mas da interpretação que a sociedade coletivamente dá a esses fatos. No nosso caso, não só as pessoas, a sociedade, mas a própria lei rotula o ex-presidiário. Ela rotula o reincidente, imputando-lhe um tempo maior de pena por ter cometido um crime antes do que cometido atualmente. Pois entende o legislador infraconstitucional que se no tempo que ficou preso anteriormente ele não conseguiu aprender a lição, agora ele deve ficar por um tempo maior ainda na prisão. Mas ele já cumpriu a pena dele pelo crime passado. E eu pergunto, isso parece justo? Porque o reincidente, ele não era um criminoso depois que ele cumpriu a sua pena. Ele era apenas um egresso do sistema prisional que cumpriu a sua pena numa cela fétida, superlotada, que passou 4, 5, 6 ou mais anos da sua vida sem estudar, sem trabalhar, aprendendo somente a ser um criminoso. Ele ficou dessa forma fora da evolução natural da sociedade. A ele não foi dada uma chance de adentrar novamente de cabeça erguida na sociedade, como alguém que errou, pagou pelo seu erro e agora quer tão somente seguir em frente. No entanto, o reincidente, ele é colocado fora da sociedade. Ele é considerado um marginal, não por vontade própria, mas por imposição da sociedade e do próprio Estado. Do próprio Estado que, por ser um Estado democrático de direito, deveria garantir a integridade física e moral dos seus reclusos. É essa a justiça retributiva do nosso país. Agora eu pergunto novamente, é esse o fim da pena? Das teorias que explicam a pena, sabemos que há a teoria absoluta, afirmando que a pena deve ser uma forma de reprimir o mal causado, e a teoria relativa, trazendo a pena como uma forma de que se previna na incorrência de um novo crime. O nosso diploma penal adotou uma teoria mista, que visa tanto a repressão quanto a prevenção. No entanto, a pena tem uma finalidade importantíssima, da qual o Código Penal não cuidou. Porém, o legislador infraconstitucional sabiamente explorou na Lei de Execuções Penais a função social da pena. A função mais importante da pena está disciplinada no artigo 1º da LEP, que prevê a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentenças ou decisão criminal, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Harmônica integração social do condenado e do internado. Esse, excelências, deveria ser o único fim da pena. A retribuição, a prevenção, é o que de menos nobre a pena tem a oferecer. Seu fim mais nobre e legítimo, no entanto, deveria ser devolver à sociedade uma pessoa capaz de continuar por si, sem a necessidade de infringir os dispositivos que regulam o convívio social. E o grande responsável pela mudança de paradigma na vida do condenado é o Estado. O Estado é quem detém a guarda dos que estão presos e condenados. O Estado, dessa forma, deveria, no seu poder de legislar, se preocupar especialmente com aqueles que ele, Estado, não consegue ressocializar. Pois ele, Estado, é quem deveria garantir a integridade física e moral dos seus reclusos. Quando falamos em garantia, o filósofo italiano Luigi Ferraioli, que muito influenciou nossos doutrinadores com a teoria do garantismo penal, nos traz a concepção de uma proteção maior de direitos e bens individuais, numa visão na qual devemos limitar o poder punitivo do Estado e aumentar a liberdade do cidadão, de forma a permitir uma dignidade tutelada pelos Estados democráticos de direito. Se o Estado não é capaz de garantir a integridade física e moral dos seus reclusos, se o Estado não é capaz de ressocializar os marginalizados, então que não nos puna por um erro que é só seu, por um erro que é só do Estado. Foi exatamente, senhores, garantias que a nossa Constituição de 1988 trouxe, garantias por meio de uma visão acerca da interpretação de suas normas e princípios. Um dos grandes intérpretes de nossa Constituição, o ilustre doutrinador Luiz Roberto Barroso, nos ensina que o sistema jurídico ideal se consubstancia numa distribuição equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras
desempenham um papel referente à segurança jurídica, previsibilidade e objetividade das condutas. E os princípios, com sua flexibilidade, dão margem à realização da justiça no caso concreto. E é nesse sentido de justiça que passo ao mérito. Se em nosso ordenamento deve haver um equilíbrio entre princípios e regras, eu pergunto, onde está, em que artigo da Constituição Federal está prevista a agravante da pena por reincidência? Por meio de qual dispositivo a Constituição recepcionou este instituto que tanto prejudica o réu? Nós temos, ao contrário, por intermédio do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil, portanto, princípio constitucional, a vedação à dupla condenação pelo mesmo fato. É o princípio do non bis in idem. Entretanto, no momento em que o juiz aumenta a pena que ele entendia justa para um determinado crime, por motivo de um crime cometido no passado, pelo qual o réu já tenha pago a sua reprimenda, quando o juiz fixa o regime de cumprimento de pena em regime fechado, também por motivo desse crime, e lhe diminui as garantias e benefícios por causa desse crime, não é a dupla condenação que vemos diante dos nossos olhos? Pois então configura-se claramente o bis in idem. Estamos punindo duas vezes pelo mesmo fato, pois se o tempo a mais que o sujeito vai ficar na prisão foi computado em razão de ele já ter cometido um crime antes, crime esse pelo qual ele já ficou preso e nada mais deve à sociedade, isso é claramente bis in idem. É a volta do direito penal do autor. Estamos punindo pelo autor e não pelo fato. A utilização da reincidência como agravante da pena fere ainda os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, princípio basilar do processo penal, o indúbio pro réu. Vejam, excelências, que no que tange ao princípio da legalidade, não há na lei a fixação do quantum a ser aumentado na pena por motivo de reincidência. No que se refere à culpabilidade, a reincidência deveria ser banida do ordenamento jurídico, pois pelo fato de ser reincidente, o indivíduo ele vai ser punido além da sua culpa. São ainda afrontados pela agravante da reincidência os princípios da pessoalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade. Diante de tantos princípios norteadores do ordenamento jurídico violados, serem desrespeitados pela agravante da reincidência, diante de todo o mais exposto aqui, requer a vossas excelências o afastamento da agravante de reincidência da sentença condenatória dos recorrentes, bem como a colocação em regime de cumprimento de pena menos gravoso. É o que se requer por medida de justiça. Obrigada.